o que o homem moderno chama de progresso, desenvolvimento e envolvimento sustentável. Nós estamos vendo aqui essa estrada, essa rodovia asfaltada, com asfalto de cor escura, preta, que às vezes se torna cinza com o uso. Ainda não existe um cálculo razoável que mostre o quanto essa estrada de asfalto é nociva, é degradante para com os elementos da natureza. E quando nós estamos falando do elemento da natureza, nós incluímos a energia luminosa e calorífica do sol, ou seja, a luz incidente no asfalto e a luz refletida. Estão incluindo a ventilação. Estamos incluindo o solo que gera vida. E também o quinto elemento da natureza, que são as plantas. Então todos esses elementos que nós citamos aqui, a presença do asfalto, incluindo a água, são absolutamente agredidos. O asfalto impermeável não permite a infiltração de água da chuva, que seria fundamental para criar os lençóis de água subterrânea, as fontes. Imagina uma estrada dessa com cerca de 15 metros de largura, com 200 quilômetros de comprimento. O que isso representa em termos de degradação para a vida. A água da chuva que bate aí vai se juntar ao desgaste do asfalto por conta dos pneus, que também são feitos de petróleo, borracha é feita de petróleo. E aquele pó vai sendo arrastado pela água das chuvas, levando para os reservatórios, parte se infiltrando na terra, na área ao redor da plantação, ao redor da estrada, vai causando danos irreparáveis à vida. A luz do sol vai causar uma luz refletida com temperatura maior do que ao redor do asfalto. Ou seja, as margens do asfalto, a terra vai ter um comportamento diferente, a luz vai ter um comportamento diferente. O calor, a temperatura no asfalto é 3 ou 4 graus sempre mais alto do que na terra em torno da estrada, as margens da estrada. Esse aterro da estrada, os cortes que a gente chama, que é feito pela engenharia, causa danos irreparáveis ao remover a terra, ao criar uma situação artificial diferente da terra, diferente do que acontece com o restante do ambiente. Tudo aqui vai ser alterado. Como a gente disse, a temperatura, os ventos, quando você cria uma diferença de temperatura, de potencial de temperatura entre duas áreas adjacentes,
o vento vai ter um comportamento diferente do que se tivesse uma cobertura vegetal compacta. Cor verde, que é o centro do espectro eletromagnético, tudo vai ser alterado para pior. A poluição causada pela queima do petróleo, do combustível, os pneus de borracha se desgastando e desgastando a estrada de asfalto, tudo isso aqui vai correr para um ambiente e vai causar danos. O homem vai respirar, os outros animais também respiram. Toda essa sujeira, imundície, toda essa poluição vai trazer danos irreparáveis. E só tem utilidade para o homem. Nenhum ser vivo pode-se dizer que terá algum benefício com essa estrada, com esse asfalto exposto, causando danos ao ambiente. Então o negócio é muito sério. O homem tem apenas para ele, pensando nele, no conforto dele, e não sabe ele que jamais existirá o homem se os elementos da natureza forem alterados, como é o caso do que está acontecendo agora com o aquecimento global, onde a temperatura aumenta 4, 5 graus em um determinado ambiente, e os animais e vegetais que escolheram aquele lugar de acordo com os 4 elementos da natureza não vão conseguir sobreviver ali. E o homem, com toda a sua tecnologia, criando mecanismo para aumentar ou diminuir a temperatura, como por exemplo o ar-condicionado, os ventiladores, não vai se sustentar, não vai continuar a humanidade a se desenvolver e crescer se os elementos da natureza não forem favoráveis. Os animais escolhem o lugar para nascer de acordo com a cobertura vegetal, e o vegetal escolhe o lugar para nascer e viver de acordo com o nível dos 4 elementos da natureza, de tal forma que muitas plantas que a gente está vendo aqui nessa área do Agreste não existe na zona da mata próximo de Natal. O mesmo acontece com as plantas de lá. E aqui o homem plantou milho, feijão. Aqui está chovendo, já choveu 600 milímetros, ou seja, 600 litros de água por metro quadrado em 2000 até o momento de 2024. E a planta, como a gente vê, tem no máximo 15 dias de existência. Porque as chuvas que caíram aqui em janeiro era chuva de baixa precipitação, e a terra estava muito seca e o solo não umedeceu o suficiente para o homem colocar sua semente de feijão e milho. E o fato é que aqui, como a gente já disse, de janeiro para cá, já seriam mais de 70 dias de, vamos dizer assim, de estação chuvosa, e o homem faz no máximo 15 dias que plantou seu milho e seu feijão aqui, e vai ter que rezar, orar, para que o Criador, o Senhor Criador de tudo, proporcione mais um pouco de chuva nessa área do semiárido nordestino, para que o milho e o feijão possam produzir, e eles produzem a partir de 75 dias de vida. E se o solo não permanecer molhado durante esse período, a planta não se desenvolve satisfatoriamente e não se reproduzem. 40 anos de estrada. E, como a gente disse, 600 milímetros de chuvas é um dilúvio, porque a gente sabe que semiárido é onde chove de 300 a 500 milímetros. Aqui já não seria semiárido, e mesmo assim o homem não consegue
produzir com a água que recebe das chuvas, produzir seu alimento, dependendo de muitas vezes de medidas que não concorrem para melhorar a situação, porque se o homem tivesse capacidade de captar e armazenar água da chuva em quantidade e qualidade junto do seu roçado, junto de sua plantação, no momento que tivesse escassez de chuva, ele ia repor a água com a mesma água da chuva que vem do céu, que vem das nuvens, e iria produzir seu alimento satisfatoriamente, porque a planta quer água doce. E essa água doce normalmente, nessa área do Brasil, tem origem nas chuvas. E as chuvas não são constantes. E muitos anos aqui chove menos de 300 milímetros, enquanto que outros anos pode chegar a 1.200 milímetros, enquanto que essas plantas não usam nem 1% da água da chuva precipitada aqui. Porque a gente sabe que a água da chuva vai, quando se bate no chão, primeiro ela vai pegar toda a sujeira, todos os elementos do chão que não fazem parte da água que existe no chão, e como a água é solvente e substrato da natureza, a sua molécula vai adquirir até 80 elementos químicos, físico-orgânicos, que não fazem parte da água. E aqui está o maxixe, a melancia, o milho. Já surgiu uma melancia aqui, que provavelmente, com as primeiras chuvas de 2024, não está em boas condições, porque, como a gente disse, houve um período de estiagem. Entre duas chuvas podia chegar a 15 dias. E aí a planta não se desenvolve satisfatoriamente e também não se reproduz satisfatoriamente. Mas o fato é que a quantidade de água que caiu aqui, nessa área chamada de semiárido, já tirou a condição de semiaridez. Só que, como a gente disse, as chuvas não são constantes. Às vezes, de baixa precipitação, não é suficiente para repor a água do solo, já que o solo aqui perde 3,5 milímetros de água por dia. Ou seja, 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia. E aqui a gente vê o capim, que a gente chama de capim-elefante, devido ao seu porte, que pode chegar a 5 metros de altura, que está aqui se dando muito bem com as chuvas que caíram em 2024, porque o capim é colhido frequentemente quando está a cerca de 1 metro de altura, como ração do gado, e o tronco vai brotando folhas, galhos, e o fato é que o capim-elefante aqui, que é alimento, ração do gado, está realmente produzindo satisfatoriamente com a quantidade de chuva que caiu no solo, nessa terra. E aí o homem tem o capim garantido para alimentar seu gado, seu pequeno rebanho. Porque a gente vê que 1 metro quadrado de solo desse capim produz meio metro cúbico de massa vegetal. Uma das maiores produções de massa vegetal nessa área do Brasil.